Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu queria, na verdade, é um daqueles vídeos do Dose Diária que eu queria mais perguntar um negócio do que dizer um negócio. É, vou explicar o que eu quero perguntar. É sobre o que a gente está vivendo nas nossas relações hoje em dia, se a impressão que eu estou tendo faz sentido para vocês, porque de ontem para hoje me deu uma impressão estranha assim. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Como é possível isso? Eu vou botar logo a cartela e aí eu vou pro vídeo, porque para começar a perguntar logo, pode ser? Vamos fazer isso. Vamos lá. Então, a gente fez esse vídeo, eu e Flor, esse aqui, dar uma chance pra ele, o crush e tal, e que era sobre uma narrativa, se vocês quiserem ver lá, se não tiverem visto, enfim, mas essa história de não sei se fico com ele, se não fico, gosto, mas não gosto, gosto um pouco, mas tem defeitos e tal. E assim, será que vale a pena investir nessa relação ou não? Que é uma coisa, que é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Assim, tem várias categorias de pergunta e tem uma que é: será que essa relação vale a pena? Como saber se essa relação vale a pena, né? Como saber, como ter certeza se essa relação vale a pena? E eu acho, assim, eu fico intrigado com essa questão. E é assim, essa é uma questão que não existia para mim na minha vida, desse jeito. Nunca existiu. Não sei se eu sou meio romântico assim e tal. Acho que eu sou. Mas assim, eu ou gostava ou desgostava ou não gostava e tal. A dualidade passava, a crise, o conflito passava por dualidades, né? Por assim, agora está, agora não está. Será que ainda gosto tanto? Isso eu entendo, mas será que vale a pena aqui? Eu não consigo entender muito bem, como se tivesse sempre uma distância, assim. Tudo bem, mas aí tá, a gente tentou responder essa pergunta, que ele escolheu essa pergunta porque ela é muito frequente, né? Essa coisa de não sei se eu vou aqui, se eu não vou, não sei se existe para vocês aí também isso, esse relato, ou se vocês se sentem assim. Essa é a primeira pergunta, é essa questão. Vale a pena, não vale a pena? É como se você estudasse o território, estudasse aquele campo ali muito bem antes. E aí é outra coisa, que depois do vídeo, uma porrada de perguntas que são assim, de outra ordem, que é assim, aí tem a ver com uma espécie de coisa que seria o medo, né? Assim, eu não sei se eu vou me machucar muito aqui nessa história, porque ele some, ela some, dá sinal, não dá sinal, dá um sinal positivo, depois um sinal negativo nas mensagens e tal. É sempre por mensagem, né? Sempre é uma coisa por mensagem. Começa daí também, na minha adolescência, não tinha mensagem, assim, não era isso, a gente falava pelo telefone. Então muda a coisa, né? Então tem a coisa das redes sociais que tem essa temporalidade específica de um diálogo que começa e se interrompe e continua 3 horas depois. Então nessas 3 horas tem alguém que ficou lá 3 horas esperando e tem alguém que não ficou, que foi fazer outra coisa, que foi conversar com outra pessoa. E, enfim, e às vezes porque não estava afim de continuar aquilo, às vezes porque realmente algo atravessou a vida. Enfim, muito diverso. Mas então isso gera uma situação de uma certa insegurança e de uma distância em relação àquilo. Você fala, cara, não sei se eu vou me machucar muito, mas aí me dá uma outra impressão sobre isso, exatamente que eu queria falar com vocês, que as pessoas estão tentando achar maneiras de não se machucar, de falar como é que eu faço para não me arrebentar de novo, como é que eu faço para não me arrebentar de novo, como é que eu faço, ou não me arrebentar pela primeira vez, assim, eu não quero me machucar, por favor. Mas em geral parece que tem a ver com uma certa situação de trauma, assim. Eu já me arrebentei muito na vida, não quero isso de novo. E aí a gente fica tentando fazer essas mediações com a experiência para que ela não exploda a gente, né? E será isso, então? Então essa narrativa vai caminhando. Para mim parece que tem que as pessoas que estão falando comigo, na grande maioria das vezes, são pessoas que foram muito machucadas, e tem um outro lado que são pessoas que são as machucadoras, né? São os vilões de todas as histórias, assim, que eu acho interessante, assim. Não tô ridicularizando, não, mas parece que tem uma porrada de gente perversa que está se aproveitando dessa espécie de máquina nova para poder estar, não estar, e sacanear as pessoas, e dizer que tem uma relação, mas não tem, e não dizer que tem, mas tem, sei lá o que é. Mas e muita gente se arrebentando, se machucando, né?
Então, fiquei pensando nessa espécie de situação do mundo estranha, assim, que tem os machucadores e os machucados, assim, sabe? Os perversos e as vítimas, assim. E aí, de novo, não estou falando exatamente de gênero, mas será que é isso? Será que às vezes a gente não é... A gente não já foi os perversos das relações? Minha primeira questão também aí, será que faz sentido essa matemática? Ela fecha tanta gente machucada, tem tanta gente para machucar essas pessoas assim? Assim, é uma questão, assim, essa matemática faz sentido dessa quantidade de gente que está com medo de sofrer nas mãos de alguém, e será que essas pessoas são os vilões, as vilãs mesmo? Ou será que simplesmente a gente está com muito medo de sofrer, de enfrentar uma coisa, de não saber, de se machucar? E essas máquinas, Tinders e relações assim e tal, mensagens, redes, Facebooks e tal, estão dando para a gente uma certa experiência de um tempo-ritmo de relação que é entrecortado e que não flui. Então, você vai, peraí, que eu vou ter um tempo de pensar na resposta da mensagem. Então, eu penso aqui, ele disse isso, ela disse aquilo, então o que eu vou dizer em relação a isso? Não é uma conversa, né? A temporalidade das coisas é muito distinta. Acho que essa experiência da temporalidade aparece também em muitos relatos, assim. A temporalidade da falta do outro, que de repente te apavora, ou a temporalidade que você tem para mediar com você mesmo, que você deveria dizer e não aquilo que você vai dizer, e aí você passa a entrar em programações neurolinguísticas malucas, de qual é o certo de dizer, qual é o melhor, qual é o mais eficaz para dizer. Você começa a fazer um coaching da sua atuação naquela relação, às vezes literalmente, né? Às vezes muita gente vai fazer coaching mesmo, relacional, e aí tudo isso vai virando um campo de artificialidade, que você aí já cabe dizer, será que vale a pena essa relação? Não sei se ela está me dando o que eu achava, porque tá num campo artificial, mas os afetos continuam lá, né? Os afetos, as inseguranças, tudo isso que o seu medo, o medo do abandono, a vontade de suprir a carência e tal, tudo isso continua lá. Então, me parece estranho, assim, eu fico pensando na minha história de relações e tal, como isso nunca existiu, assim, tinha muito medo, muito choro, muito tudo, muito, ai... Eu fiz Bem Me Quer, Mal Me Quer metade da minha infância, não sei se vocês fizeram, mas a coisa passava por aí. Realmente pegar uma florzinha e falar, Marcela gosta de mim ou não gosta, Bem Me Quer, Mal Me Quer e tal. E isso seguia. E depois, no segundo grau, passei 2 anos no telefone com a Érica para ver se aquilo ia acontecer. E ela comigo, e a gente lá tentando entender, tentando se descobrir. Mas não tinha... É estranho, porque não tinha essa distância de julgamento. Assim, a gente estava vivendo aquilo, e se machucando, e chorando, e tudo isso era atravessado. Então, eu estou aqui sempre defendendo a elaboração das coisas e tal, mas elaboração não é uma mediação de distanciamento para ver se existe a possibilidade de existir a experiência, né? Mediação é experimentar e pensar, experimentar, pensar, pensar, experimentar é pensar, pensar é experimentar, e assim vai. Mas o que vocês acham? Vocês acham que a gente está realmente construindo campos de relação com uma certa... Especialmente essa coisa do tempo e desse resfriamento, né? Não que os afetos não estejam lá, os afetos estão lá, mas essas novas ferramentas dão pra gente uma experiência um pouco distinta, me parece, assim. Especialmente em relação ao tempo e a essa coisa que é uma tela com a qual você diz. Não que o telefone já não fosse, mas o fato de ter a voz é diferente do texto, né? O texto é uma performatividade distinta. Estou falando muita coisa já, assim, abrindo muitas coisas. Queria saber a opinião de vocês. Se é possível que a gente esteja realmente tão apavorado de se machucar e tão sem condição de se machucar. Parece que a gente está sem condição de sofrer. Parece que sofrer implica a morte, o fim. Assim, eu sofri, acabou, não tenho como, não posso passar por isso. Se tem essa ideia de que tem uma legião de gente que machuca os outros e aqui e tal, ou se a gente alterna esses lugares de machucado e machucador, né? O que inflige dor e o que recebe a dor, isso tem uma alteração, uma alternância. Você já esteve num lugar e no outro. A outra pergunta, se realmente as redes, essa temporalidade específica do falar e desaparecer também é muito marcado desse campo de, ao mesmo tempo da ameaça do abandono, muito intensa, que
está ligado a tudo que a gente já falou aqui no Dose Diária, do abandono, da ansiedade e tal, e ao mesmo tempo te dá um espaço para tentar regular isso em você, tentar fazer uma defesa disso, né? O que vocês acham? Muita coisa eu sei, mas o que vocês acham? Fiquei muito curioso para saber a opinião de vocês, de verdade. Digam aí, por favor, se puderem. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém que esteja pensando essas coisas também e experimentando essas coisas. Acho que tem muita gente passando por isso. Então mandem aí para a gente ver se essa conversa se amplia. E comentem aí embaixo, por favor, se puderem. E aí me mandem perguntas aí por baixo mesmo para todo mundo pensar junto, ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio, tá bom? E aí amanhã a gente continua com mais uma tentativa de elaboração de tudo isso que a gente está vivendo.